Olá minha gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar sobre o livro Os Ambulantes de Deus, de Hermilo Borba Filho. O livro é uma publicação póstuma do autor pernambucano que faleceu em 1976 e faz parte da tetralogia de Hermilo. O livro narra a história de 5 personagens que saem da margem esquerda do rio Uno até a margem direita, dentro da jangada de Cipoal, o rio que corta a cidade de Palmares. O autor ele não deixa claro que é na cidade, só que durante toda a obra ele vai mostrando algumas localidades que nos faz crer que é em Palmares. Dentre os personagens principais está Dulce Mil Homens, que é uma prostituta, tem Cipoal, que é o jangadeiro, que leva essas 5 outras pessoas que ele, no começo da obra, ele diz que não vai levar mais de 5, Recombelo, Cachimbinho de Coco, Amigo Urso e Nó dos Cegos. Ou seja, no total de personagens principais são 6, são esses que eu acabei de citar. Recombelo, ele é um calunga de caminhão, ele que ajuda o caminhoneiro durante toda a sua viagem. E durante toda a obra ele tem sonhos, tem uma parte se eu não me engano é no 3º ou é no 4º capítulo, que ele tem um sonho dirigindo seu próprio caminhão. Amigo Urso tem um nome bem característico, ele é um bicheiro. No dos Cegos, o autor diz que ele é um cego por profissão, ele é um pedinte, ele que vai às ruas pedir esmola. Além disso, tem Cachimbinho de Coco. Cachimbinho de Coco, ele é um poeta, um folheteiro, que vende suas poesias, sua literatura de cordel nas feiras livres. Dentre esses 5 anos, que seria uma viagem curta, eu acredito que de horas ou até dias, como eu já disse, eles levam 5 anos. Cada capítulo o autor coloca um ano, ou seja, a gente já acha alguma coisa estranha, porque seria uma viagem curta, de uma margem a outra. Eles passam por situações que a gente fica na dúvida se aquilo é verdade, se aquela viagem está acontecendo de fato, ou se é alguma coisa ligada ao imaginário daqueles personagens. Como eu tinha dito a vocês, como eu já vinha prometendo na página faz um tempinho, estudei sobre isso. E quando eu comecei a ler, eu pensei que eu ia estar lendo a versão pernambucana do livro As Aventuras de Pi. Do filme As Aventuras de Pi. Só que vai muito além. O autor, como quem já conhece, sabe que Hermilo trabalha bastante essas questões sociais e nesse livro não ia ficar diferente. Ele traz bastante a pobreza. A gente tem esses personagens, um folheteiro, uma prostituta, um jangadeiro, um calunga de caminhão e um bicheiro, ou seja, são pessoas que ficam à margem da sociedade, digamos assim. E ele trabalha bastante essa questão de mexer com o imaginário. Eu li alguns artigos que falavam justamente essa questão e chegou a coincidir com aquilo que eu tinha pensado. Provavelmente deve-se imaginar, primeiro porque cada capítulo ele vai deixando uma passagem da Bíblia do livro de Êxodo, que é justamente a viagem à Terra Prometida, onde Moisés sai com o povo em busca da Terra Prometida. No caso, acredita-se que os personagens de Hermilo eles já estejam caminhando para algum lugar que vai além da vida. Alguns acreditam que Cipoal é engraçado porque durante todo o livro todos os personagens passam por situações que mexem bastante com o psicológico deles. Eu, quando estava lendo, parava várias vezes e ficava, é isso mesmo, mas é bastante estranho. E é justamente isso, coisas que mexem com o nosso psicológico, mexem com aquilo que está no subconsciente. Por exemplo, tem um momento que eles estão numa nuvem, que isso é no 1º capítulo, que é intitulado como A Nuvem, e que eles começam a ver coisas que até então eles nunca tinham visto, que não eram sobre eles, mas digamos que era sobre a curiosidade deles. Além disso, tem partes que eles voltam para a cidade, eles saem da jangada e vão até a cidade para pegar coisas que remetiam eles ao passado. Dentre eles todos, com exceção de Cipoal. Cipoal, ele é o único que não sente nada, que ele não passa pelas coisas que os demais estão passando. O que nos leva a crer, mais uma vez, que ele é aquele que esteja encaminhando. Eu li um artigo que falava que ele era possivelmente aquele que encaminhavam os mortos até um lugar, até o paraíso, né? Ou então a chegada até o seu destino final. Porque
porque, se eu não me engano, só tem uma parte do livro que ele passa pelas mesmas coisas que os outros. É quando ele deixa a barba grande. Os outros vão de um dia para outro, começa a crescer. É uma diferença de uma noite que 12.000 homens deitam-se com Recombelo. Quando é no outro dia já está todo mundo de barba e Cipoal também. No mais, ele não passa por nada que os outros estão passando. E tem momentos do livro que ele deixa justamente as pessoas passarem por aquilo mesmo. Tem uma partezinha que nasce um pé de manga na jangada, para vocês verem como isso vai além do nosso imaginário, que em uma viagem normal acredito que não teria condições de nascer um pé de manga na jangada, e nesse livro nasce. E eles estão com fome, por conta disso eles vão atacar o pé de manga e todo mundo depois fica com diarreia, fica vomitando, e o único que não fica é Cipoal. Depois que todo mundo passa a noite todinha passando mal, ele entrega lá um líquido que eles bebem e melhora. E aí 12.000 homens questionam ele por que ele não deu antes. E ele disse que era justamente para eles, em outras palavras, passarem por aquilo, para eles sofrerem. Então tem essa... Por que Cipoal não e os demais sim? Então, além disso, tem uma parte que, como eu falei, Hermilo mexia bastante com essas questões sociais, que é em um dos capítulos que mais me chamou a atenção, é que eles resolvem criar uma peça e eles apresentam na jangada. Eles só saem da jangada uma única vez, como eu tinha dito, que eles vão até a cidade, né, para buscar alguma coisa que remetia ao passado deles, para resolver questões que ficaram presas no passado. Tem uma parte que eles vão apresentar essa peça para a população que está toda na margem esquerda, e durante essa peça a polícia, que foi escrito durante a ditadura militar, e Hermilo ele faz muita crítica sobre isso, mata todo mundo que está ali assistindo, e só as pessoas que estão na jangada conseguem escapar. Além disso, o tempo na jangada é como se não passa, mas não passa. Duas datas comemorativas são bastante repetidas. O Carnaval, que eles estão sempre acompanhando da jangada, e o Natal. Tem uma parte que o menino Jesus ele sai de 12.000 homens, que é o menino do presépio, que a gente dá a entender que é o menino Jesus, ele sai de 12.000 homens, e aí repetindo, Carnaval e Natal, Carnaval e Natal. Até que uma hora essas duas festas já não tem mais tanto sentido para eles, e tem uma hora que eles já não brincam mais, já não aproveitam mais essas datas comemorativas. Tem uma parte bem interessante que Cipoal, essa questão do tempo também é bem ausente, porque, como eu falei, eu acredito que seria uma viagem bem curta, não duraria tanto tempo, e o tempo é em fração de segundos. Como eu falei, 12.000 homens vai e dorme com Recombelo. Quando ela acorda, no outro dia já está todo mundo de barba, já está todo mundo... Então são situações que vão mexendo bastante com o nosso psicológico, que a gente fica com aquilo, será que é verdade, será que não é? Mas é um livro bom, eu entendi, porque Hermilo tinha a fama de escritor maldito, porque ele usa uma linguagem bem coloquial, um livro bem bom de ler, ele usa ele fala um pouquinho de palavrão, mas nada que absurdo, nada que não seja, enfim. Eu achei parecido também a sua linguagem com o do escritor baiano Jorge Amado. Então é um livro que fala bastante das misérias, bastante dessas questões. Por exemplo, tem a parte em um capítulo, que eu não me lembro se é o segundo ou se é o terceiro, que fala de uma cauda, que eles estão presos, a jangada está presa em uma cauda que tem um mau cheiro. E esse mau cheiro ele só passa quando o corpo de um usineiro ele sai, o rio sai levando. Ou seja, aquilo tudo é consequência daquela pessoa. Fora que ele fala também de uma enchente. Então Hermilo ele traz essas questões bastante sociais que fazem a gente pensar, que são críticas. No caso, Palmares tinha os engenhos de cana-de-açúcar e Hermilo traz e ele critica. Então é isto, é um livro bom de ler, é um livro massa, é aquele livro que você começa e você não consegue parar, você quer terminar logo, você quer correr logo para o outro capítulo, e quando você vê, eu demorei um pouquinho para terminar por conta de tempo,
mas eu gostei e eu super indico. Essa é a versão de 2017 da CEP Editora, que vale bastante a pena ler. Vocês que gostam desse tipo de livro, é muito bom. E outra questão também que eu li sobre também, que realmente depois eu parei para analisar, é porque só tem uma personagem feminina. Hermilo, ele trazia bastante essas questões sensuais, também me lembrou um pouquinho de Nelson Rodrigues, como eu falei, Jorge Amado também. E ele trazendo essa personagem feminina, que é uma prostituta, ele mexe justamente com esse lado mais sensual, esse lado mais erótico da coisa. Uma mulher que ela se deita com todos os homens da jangada, com exceção de Cipoal. Como eu falei, ele é o único que não passa pelas mesmas coisas dos demais. Talvez ele tenha sido escolhido para levar aquelas pessoas até determinado lugar. E não, termina o livro e eles não chegam a esse determinado lugar. Dulce Mil Homens vai à casa do pai porque ela vai tirar férias. Os outros vão viajar porque tem alguma coisa para fazer do outro lado e eles não chegam. Então, é basicamente isso. É uma viagem que não tem fim. A gente sabe que eles vão a algum lugar, que seria a margem direita, mas eles não têm fim. Eles não conseguem chegar até esse outro lado. Então, é isso, minha gente. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostaram do vídeo. Compartilha com os amigos de vocês, porque como eu sempre digo que é bom, tem que ser compartilhado. Deixa aí nos comentários se vocês já tinham visto esse livro, se vocês já tinham lido, o que vocês acharam da história. E se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Obrigada!